começar a nossa aula, como é que a gente pode ser uma igreja missionária onde nós estamos, né? No nosso contexto, como é que a gente consegue ser uma igreja missionária? Essa tem sido a reflexão, começou no último domingo, a gente vai pensar sobre isso hoje também e nos próximos domingos também, né? A primeira aula, a ideia foi sobre como é que a gente põe as pessoas em contato com Deus. Falamos sobre culto, o culto que é tanto para crentes quanto para descrentes, né? Falamos sobre isso. A segunda aula, que é a de hoje, é pondo as pessoas em contato umas com as outras. A terceira aula será pondo as pessoas em contato com a cidade. A quarta aula vai ser pondo as pessoas em contato com as redes sociais, com a internet. Vai ter uma roda de conversa sobre isso. E a quinta vai ser pondo as pessoas em contato com a cultura. E a gente, em todas essas áreas, a ideia é ser uma igreja evangelística em cada uma dessas áreas, né? É claro que a primeira aqui é a mais importante, pôr as pessoas em contato com Deus. Aliás, todas as outras aqui só existem na medida em que nós queremos nos colocar em contato com Deus, pôr as outras pessoas em contato com Deus. Porque a adoração ao nosso Senhor, o evangelismo, isso tem uma prioridade. Mas como nós vivemos a vida da igreja toda centrada no evangelho, a vida na igreja inteira, de certa forma, é evangelística. Entendem o que eu estou falando? Se é centrado no evangelho, a gente está sempre falando do evangelho, sempre pregando o evangelho, porque quem precisa do evangelho não é só descrente. Tanto crentes quanto descrentes precisam ouvir o evangelho. A vida de santificação, em grande medida, é uma vida de conhecer o evangelho cada vez mais e aprender a aplicar esse evangelho cada vez mais na minha própria vida. Então, para a gente que ama o evangelho, entende a riqueza do evangelho, que é essa boa nova de salvação, de que Cristo veio morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação, essa boa nova, ela tem tanta riqueza que toda vez que eu conto para vocês, ela tem que ter uma cara, né? É como se você estivesse ouvindo de novo ali, só que pela primeira vez praticamente. Não sempre pela primeira vez, mas vocês entendem o que eu estou falando. É tanta riqueza que a gente não se sacia de ouvir esse negócio, né? Quando o pregador ele vai pregando no sermão e as pregações reformadas, elas têm a tendência de ser previsíveis. Você sempre sabe que vai acabar em Jesus esse negócio, né? O pregador, de alguma forma, vai acabar falando de Jesus, vai acabar falando do evangelho. Então, só que essa previsibilidade é de um jeito assim, toda vez que chega no ápice e a gente fala de Jesus Cristo, nosso Senhor, da obra dele, é sempre o ponto em que nosso coração fica mexido, porque o evangelho, ele alcança nosso coração, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e ele é o poder de Deus para a nossa santificação. Então, como semana passada a gente falou de culto, olha só, o nosso culto, ele é centrado no evangelho, a nossa liturgia é centrada no evangelho e os nossos sermões são centrados no evangelho. Então, qual que é a ideia? De que uma liturgia, e aí eu pergunto para vocês, a liturgia, a gente planeja ela, a liturgia e o sermão, a gente planeja ela para crente ou para descrente, né? E aí? Para os dois, né? Mas como é que faz isso? Tem como fazer isso, né? E essa pergunta o pessoal luta com ela. Porque vocês já viram, já devem ter visto por aí, né? Hoje vai ter culto evangelístico. E aí esse culto é o culto em que pessoas vão ser evangelizadas. Mas nos outros cultos não são? Percebem como isso é uma deficiência? Como é que a gente vai passar um culto inteiro sem falar do evangelho? Como é que a gente não vai evangelizar em um culto? Não tem como a gente fazer isso. Porque a grande riqueza de Deus que veio e transformou a nossa vida é o evangelho. Como é que você vai fazer um pequeno grupo e não vai ser evangelístico? Só se você fizer o pequeno grupo e não mencionar o evangelho. Tem como fazer isso? Tem. Esse é um dos perigos. É um dos perigos. Como é que a gente vai fazer uma reflexão em algum lugar e a gente não vai mencionar a obra de Cristo por nós? Então, quando a gente começa a entender que a igreja, nesse sentido que a gente está trazendo para vocês,
porosa, né? Eles falam que é porosa por quê? Porque a gente não controla quem vem, quem não vem, e a gente quer que gente descrente venha. Estamos abertos o tempo todo para qualquer tipo de gente. Só que não é só o culto, são todas as programações da igreja. A gente só tem uma programação aqui na igreja que é fechada, né? Que a gente não convida publicamente, que são os grupos de discipulado. Mas fora esses, todas as outras são abertas. E aí você vai fazer lá o grupo de homens, não vai ter uma pessoa lá que não crê em Jesus, ou então que está na dúvida, ou então alguém que esteve na igreja o tempo todo, mas que não crê de verdade até hoje. Essa é a necessidade de a gente entender que toda a programação nossa, ela tem que ter Jesus no centro. Né? Tem que ter Jesus no centro. Então, se você vai preparar uma reflexão de grupo pequeno, aí qual que é o desafio? Como é que eu consigo conectar isso aqui com Jesus? Né? Como é que eu consigo ser previsível? Né? Como é que eu vou chegar em Jesus? Mas às vezes a surpresa é como é que ele vai chegar em Jesus desse lugar aí, né? Esse texto bíblico, E às vezes isso é um desafio, né? Se a gente não fizer isso de forma intencional, a gente acaba não chegando em Jesus. Então a gente pode acabar pregando um sermão, fazendo um estudo de pequeno grupo, refletindo lá no grupo familiar, no grupo das mulheres. A gente pode acabar fazendo uma reflexão inteira sem chegar em Jesus. Falando só de moral, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E aí o que vira? É uma igreja com falas moralistas. Né? Nós não somos centrados naquilo que nós devemos ser ou fazer. Né? Isso faz parte da fé? Claro que faz. Santificação. A gente chega diante de Deus, é transformado por Ele, e a gente tem que ir se transformando, tem que ir caminhando, tem que ir melhorando, tem que aprender a lei de Deus mesmo. Mas, se fosse só lei, só regra, a gente não seria muito diferente de todas as outras propostas religiosas e filosóficas que existem por aí. Qual que é a nossa diferença? É o Evangelho. Né? A gente é diferente por causa disso. O Evangelho da graça. Nós não somos salvos por obras, somos salvos pela graça. Né? Nossa identidade tem que estar no Evangelho, na graça de Deus. Então, nesse dilema entre culto para crentes ou para descrentes, qual que é a resposta que os reformados têm dado a isso? As duas coisas. Tem um texto importante para isso, que fica lá em 1 Coríntios 14. Eu vou reler ele aqui agora, porque eu estou recapitulando a última aula, tá bom? Mas já entro no conteúdo da aula de hoje. Que diz assim, 1 Coríntios 14, 24 e 25. Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, está falando do momento de culto, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então aqui está tendo um debate sobre dons. Eu não vou entrar no debate sobre dons agora, mas ele vai falar da profecia, do dom da profecia, vai falar o quão importante é o dom da profecia. E qual que é a ideia do dom da profecia aqui? É que é mais compreensível do que o dom de línguas, porque quando alguém fala em línguas ninguém entende, né? E que é trazer a palavra de Deus, profetizar, é ser boca de Deus, trazer a palavra de Deus. Vai lá. Então, qual que é a grande vantagem de profetizar sobre falar em línguas? Que profetizar revela a palavra de Deus, faz todo mundo escutar a palavra de Deus e numa língua que todo mundo entende. E aí qual que era a consequência aí? Ele estava falando, gente, no culto, falem a palavra de Deus, numa língua que todos entendem, para que, entrando algum incrédulo, o que vai acontecer? Ele vai se prostrar diante de Deus, porque vão ser revelados os segredos do coração. Então, o nosso culto é assim, é compreensível para os crentes, com certeza, tem que ser. Mas também tem que ser compreensível para qualquer pessoa que entrar aqui. E essa pessoa vai sentar ali, e a gente vai estar proclamando a palavra de Deus, e o Espírito Santo, que é quem alcança as pessoas, vai alcançar o coração dela e pode prostrá-la diante dele. Então lá em 1 Coríntios, o que acontece, irmãos? O que a gente entende? Esperava-se a presença de não cristãos no culto. Sim. O louvor dos cristãos deve ser compreensível aos não cristãos. Né? A gente tem que ser compreensível para quem chega, inclusive para quem é descrente. E descrentes podem ser levados ao evangelho através de um culto compreensível.
Então, uma coisa que a gente faz aqui na liturgia, não sei se os irmãos já notaram isso, mas a gente tem um esforço, não estou falando que toda vez a gente consegue, né? Mas esforço é que todo culto, no centro da liturgia, a gente canta sobre Cristo, né? Tem uma música cristológica. A gente canta sobre a encarnação de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre a volta dele. Então, existe um esforço, até na liturgia, para que Jesus esteja no centro da liturgia e também do sermão. Então, a ideia é que, durante a liturgia, a pessoa vai sendo levada a Cristo desde o começo, né? Às vezes, os irmãos não entendem a dinâmica da liturgia, de que a banda está ali lateralizada e aqui no centro está o púlpito com o irmão lendo a palavra. Entre as músicas, o irmão lê um versículo toda vez. Algumas pessoas falam, nossa, mas que formalismo, né? Meus irmãos, é porque a palavra de Deus está no centro e a gente responde e a gente não está no centro, né? Aqui a banda é a igreja respondendo. O dirigente auxilia a igreja a responder a Deus em louvor e canção. Mas a gente responde a palavra de Deus. E essa palavra de Deus vai nos impulsionando no louvor. Por isso que ela é lida o tempo todo. Então nós lemos sim a Escritura durante a liturgia. A liturgia histórica, reformada, é uma liturgia rica de texto bíblico, de leitura bíblica. A gente lê o tempo todo, porque o que vai prostrar as pessoas diante de Deus? A gente leu aí. É a palavra de Deus. Certo? Não é a aura do culto, ou a vibe, né? Ou a qualidade musical, né? Os instrumentistas, né? Não é se a gente falar com um certo tom de voz, de certa forma, o que leva as pessoas a se prostrarem diante de Deus é a palavra de Deus. Como nós entendemos que o poder de Deus é ordinariamente aplicado na nossa vida, nas palavras dele, o Espírito Santo usa a palavra de Deus, então a gente lê a Bíblia o tempo todo no culto. Entendem por que a gente lê? Toda hora tem alguém lendo um versículo bíblico. Então a gente lê a Bíblia o tempo todo, porque a palavra de Deus é que faz isso. Então sim, a ideia é a gente estar lendo a palavra, se alguém entra aqui, tem toda a possibilidade, toda a chance de ela ser convertida, ser regenerada pelo Espírito. E aí, qual que foi o dever de casa? O desafio? Tragam pessoas para o culto. Então, o desafio missionário, sim, a gente tem que sair em busca das pessoas. Mas as pessoas também podem vir aqui. E às vezes, muitas vezes, não sei se vocês estão notando, a gente tem muitos visitantes. Vocês já notaram que a gente tem de 5 a 10 visitantes aí praticamente todo culto? 4 pessoas, assim, mas sem visitante faz muito tempo que não tem um culto, que não tem visitante aqui. Você já se perguntou se esse visitante que está sentado ali, ele não crê em Cristo, mas ele está dando uma chance? Né? Ele tá vindo aqui sentado, deixa eu ver como é que é esse negócio. Porque o que presbiteriano acha que é visitante? Alguém que está vindo de outra igreja. Pode não ser, irmão. E aí a gente prega, tem a liturgia, aí você fala, não, mas essa parte não é comigo. É com os músicos, com o liturgo, né? E com o pregador. Tá, mas aí acaba o culto. Essa pessoa acabou de ouvir a palavra de Deus. Ela vai levantar do lugarzinho dela, às vezes a pessoa anda bem devagarzinho, né? Para ver se alguém fala com ela, mas ela vai em direção ao carro, e ela vai chegar no carro dela, se ninguém falar com ela, não vai parar, não. Entendeu? Ela vai embora. E aí, a gente está perdendo a oportunidade de que, às vezes, a gente faz impacto evangélico lá fora para conseguir falar para as pessoas. E, às vezes, tem alguém aqui, descrente, que ouviu a palavra, está com o coração aquecido, e a gente não usa a oportunidade para ir lá conversar com ela, para entender de onde é que ela vem, e talvez convidá-la para um comprometimento maior. Então, fiquem atentos, porque o culto evangelístico, que sempre ele está altamente conectado com uma comunidade evangelística, que é o nosso foco de hoje, né? Então a gente pensou em pôr as pessoas em contato com Deus através do culto e do evangelismo, mas hoje é pôr as pessoas em contato com Deus através da comunidade, né? Uns com os outros. Nossa comunidade tem que ser evangelística. Por quê? Porque o evangelho cria uma comunidade que é radicalmente diferente de qualquer coisa que você vai encontrar por aí. A igreja de Deus é diferente de qualquer outra organização,
associação. A gente não é uma ONG. A gente não é uma associação. A gente não é, muitas propostas. A gente não é um clube, né? Então, por que a gente se reúne? A gente se reúne em torno da palavra de Deus que cria a comunidade. Quem é que cria a igreja? Inclusive, o pessoal usa a palavra, né, em grego, né, eclesia ou eclésia, né, como você pronunciar, mas significa literalmente chamados para fora, né? O pessoal usa isso como ilustração. Qual que é a ilustração? A palavra de Deus vai chamando as pessoas e reunindo essas pessoas para fora de onde elas estão, e isso forma uma assembleia, né? Um povo de Deus, uma comunidade. E essa palavra de Deus vai chamando a cada um de nós e vai criando esse povo diferente. Só que ela cria uma comunidade espiritual, uma comunidade regenerada pelo Espírito. É uma comunidade diferente de qualquer outra coisa. Alguns até dizem uma sociedade alternativa, né? Como o Tim Keller usa. A gente está seguindo um livro como referência, né? Eu não mencionei isso, mas está tudo como referência no Igreja Centrada ali do Keller, tá? Seguindo os capítulos dali. Mas então, Deus cria essa comunidade através do chamado da palavra de Deus. E ao criar essa comunidade, ele cria um povo radicalmente diferente, que é praticamente uma sociedade alternativa. Por que eu digo uma sociedade alternativa? Pensa só. A gente tem governo próprio? Quem que é o nosso governo? O governo da igreja. Cristo, através de presbíteros e diáconos. Quem governa a igreja não é só o conselho, tá bom? Presbíteros e diáconos. Deus governa a sua igreja através dos seus oficiais ordenados. Então, vocês elegem os oficiais da igreja, mas quando vocês elegem os oficiais da igreja, o que a gente entende? Que o Espírito Santo está conduzindo sua igreja através de meios ordinários para que a liderança que ele escolhe lidere a sua igreja. Nós temos um governo próprio, um governo diferente, um governo diferente de qualquer outra coisa que a gente vê por aí. O governo de Deus. Então nós temos presbíteros e diáconos. Nós também temos uma lei própria, não temos? Essa lei, ela normatiza, regula os nossos relacionamentos. Através dessa lei, às vezes a gente tem até momentos de disciplina, julgamento, tribunal. Às vezes alguns irmãos não sabem disso. De vez em quando o conselho vai disciplinar algum irmão, o conselho vira um tribunal. Um tribunal eclesiástico. Porque a gente vai ouvir o caso do irmão, né? O conselho vai ouvir o caso do irmão, e aí o conselho vai entender se esse irmão está em pecado, não está. Se ele não está se arrependendo, o conselho vai ter que discipliná-lo com uma penalidade. Essa penalidade, às vezes, vai vir às vezes, alguém que está afastado da Santa Ceia. Então, por que eu estou falando isso? Eu não quero entrar muito nesse assunto da disciplina. Mas estou dizendo que a gente tem um governo diferente de qualquer coisa que a gente vê por aí. A gente tem uma lei única, diferente. A gente usa essa lei para regular os nossos relacionamentos. A palavra de Deus é nossa lei. Tá? Ninguém vai te disciplinar por causa das nossas próprias preferências, né? Os presbíteros vão disciplinar ninguém porque acham que é melhor, orar de joelhos do que orar sentado ou de pé, entendeu? Não é essa a ideia, não. É disciplina conforme a palavra de Deus. Então essa comunidade tem governo, tem lei, uma lei própria. É praticamente, como eu falei, uma sociedade alternativa. E muito, muito, muito importante para o nosso tema. Mais importante do que essas coisas até que eu falei. A gente tem uma cultura própria. Uma cultura gerada pela palavra de Deus, obviamente, né? Mas a gente tem uma contracultura. Quando as pessoas elas entram nesse lugar, a grande pergunta é, elas sentem um ambiente contracultural? Então, o que isso quer dizer? Um dos exemplos que ele dá lá no livro é sobre sexo. A gente, vamos lá, primeiro o mundo, né? O mundo, ele reveza entre idolatrar sexo, certo? E entre evitar sexo, não fala sobre isso, tenho medo, né? Não sei se vocês já viram isso.
Mas é só você ver um filme que você vai ver que o pessoal idolatra sexo. Aí, dependendo, você vai para alguma comunidade, o pessoal tem uma repulsa pelo assunto. E a gente? Nenhum dos dois, né? A gente nem idolatra, nem tem repulsa pelo assunto. A gente fala do assunto. Por que a gente fala sobre sexo? Por que essa palavra não é um tabu entre nós? Ou não devia ser? Já leu Cantares? A Bíblia não fala sobre sexo? Aí, às vezes, né, eu fico curioso, às vezes, pegar um texto de Cantares e pregar no domingo à noite, né? Aí esse pessoal vai ficar assim, ai, nossa, estou escandalizado, porque o pastor está pregando sobre sexo. Você está escandalizado com a palavra de Deus? A palavra de Deus não é adequada para ser lida e pregada no domingo à noite? Vocês entendem o que eu estou falando? Às vezes a gente tenta ser mais puro do que as escrituras. Então vamos lá, as escrituras falam de sexo, mencionam, explicam como é que deve ser tratado. Esse assunto é importante porque, por exemplo, namoro. Namoro não é só assunto dos adolescentes dessa igreja, tá? Primeiro porque a gente tem muitos aqui que são pais e mães e vão ter que orientar seus filhos no assunto de namoro. Vocês é quem vão dar a orientação principal para o seu filho. Como é que ele vai namorar? Como é que vai ser esse relacionamento? Como é que ele vai conduzir isso? E aí você vai ter que falar com ele como é que funcionam os limites, como é que ele pode expressar a sexualidade dele antes do casamento. Não pode, né? A princípio. Então, mas quais são os limites? Até onde pode ir? Pode beijar, não pode beijar? Pode pegar na mão, pode pegar na mão? Você tem que conversar isso com seu filho. É você que tem que conversar. A gente faz o nosso melhor, o pessoal lá da UPA, né, os conselheiros, o Fernando, a China, que são os conselheiros agora, vão fazer o seu melhor para conversar sobre esse assunto, para tratar o assunto do namoro. Mas qual que é a ideia? Que a pessoa vai entrar nessa comunidade, ela vai ver uma comunidade que fala do assunto, trata do assunto à luz da palavra de Deus, não tem medo, e a gente vive um namoro de uma forma que é altamente contracultural, altamente diferente do que o mundo vive. E as pessoas vão ver os casais de namorado dessa igreja e eles vão ver uma conduta diferente. Aí o que vai causar? Estranheza, é isso mesmo. Porque é contracultural. Isso é importante porque a escritura está acima da cultura. Então, aí, às vezes o pessoal já parte do pressuposto. Não tem problema nenhum em perguntar, por exemplo, sobre o namoro, né? Para os pais aí que têm a grande desafio de conduzir seus filhos. A gente tem que começar perguntando o seguinte: a palavra de Deus aceita esse conceito cultural? Eu não teria nenhum problema se a palavra de Deus nos levasse para um ponto e falasse, cara, esse conceito cultural não pode ser aceito. A gente não pode. Vocês teriam problema se a palavra chegasse à conclusão, vai estudar a palavra e a palavra falasse, não pode viver namoro. Não pode viver esse conceito. Não estou falando que ela diz isso, tá? Mas o ponto é, a escritura que diz o que a gente aceita e o que não aceita. Então a escritura vai julgar a cultura, vai filtrar, algumas coisas passam. Mas geralmente o que passa é reformulado, revisado. Então eu tenho que ressignificar. Então a nossa comunidade ela vai se tornando uma coisa diferente mesmo. Uma coisa própria. E a ideia é que quando alguém entre aqui, ela sinta esse clima, essa vivência de pessoas transformadas, pessoas diferentes. Então, tem esse aspecto da estranheza mesmo, do contracultural. Um aspecto que devia causar uma boa estranheza é que a gente tem que ser uma comunidade amorosa. Né? João 13, abram lá. João 13, 34. Quem é que pode ler para mim? Aí o Rodrigo leva o microfone. João 13, 34, 35. Aí levanta a mão. Levanta a mão para o Rodrigo levar o microfone, por favor. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Perfeito. Veja que viver o amor de Cristo, exemplificado em Cristo, e no meio da comunidade, ele declara algo ao mundo.
Então, quando alguém olha para nós alguém vê essa comunidade vivendo uma vivência de amor mútuo, isso declara algo para ela. Declara que esse povo é diferente. Eventualmente ela vai entender por que essa diferença. Ela vai entender que a gente vive isso por causa de Jesus Cristo. Então, nossa vivência como comunidade, ela em si pode ser altamente evangelística, ainda mais combinada com o que a gente falou no último. Vai ter descrente que vai ter contato com a gente? Vai. Vai não só com vocês individualmente no trabalho, mas com essa igreja. E aí o descrente ele vai chegar aqui e a grande pergunta é, ele vai ver uma comunidade que se encontra e investe uns nos outros de forma intensa, amorosa, que cumpre os mandamentos mútuos, que ora uns pelos outros, que leva as cargas uns dos outros. E o esforço da liderança tem sido de trazer programações que te ajudem vocês a fazer isso. E quando eu estou falando disso, é claro que essa vivência ela tem que ser orgânica, ela tem que ser informal, certo? Não adianta a gente mandar e fazer programa para vocês fazerem se vocês não quiserem fazer na vida de vocês mesmo. Inclusive, vocês poderiam viver isso sem qualquer programa oficial. Mas a ideia, e a liderança tem formulado as nossas programações a partir do culto, que é um encontro maior, mas também com encontros menores. Então nós vamos ter encontros de homens, encontros de mulheres, grupos familiares. E a ideia aí, as coisas vão diminuindo em termos de quantidade de gente até chegar lá nos grupos de discipulado, para que você tenha um espaço para ouvir outra pessoa falar como é que está indo e para que você possa apoiá-la reagindo ao que você está ouvindo com conselho, com conselhos fundados na palavra de Deus e com oração. Então a gente tem que viver, e o grande desafio, e aí o Keller até comenta em certo ponto do livro, né? Um dos grandes desafios para a gente hoje é conseguir viver uma comunidade dessa, que a pessoa entra e fala, nossa, esse povo se ama, né? Caramba, como esse povo se ama, que coisa estranha. Para a pessoa sentir isso numa comunidade, igreja, no meio de um centro populacional, né, numa cidade extremamente urbana, com as pessoas sem tempo, trabalhando, indo para lá, para o outro, tudo mais, isso é um grande desafio, mas a gente precisa dar um jeito. Sabe? A gente precisa dar um jeito. Como é que a gente vai conseguir fazer isso, sabe? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Isso tem sido um desafio na minha cabeça mesmo. Como que a gente vai conseguir viver uma dinâmica aqui na vida da cidade, que é cheia, que é um monte de compromisso, que, sabe, quando fala de sair de noite, já fica assim, sair de noite de casa, como é que eu vou fazer isso? Que coisa chata. Porque a gente está todo mundo cansado, né? Como que a gente vai fazer isso? E a gente tem tentado ajudar vocês com essas respostas, né? Então a ideia lá dos grupos de discipulado é de extrema flexibilidade, né? Tem encontros online, encontros semanais, encontros quinzenais, às vezes pode ser até um encontro mensal. Mas a ideia é que, de alguma forma, você tem que botar isso na agenda, entendeu? Não quero grupo discipulado. Tá, mas você precisa botar na agenda que você vai ter que orar por alguém, ouvir ela falando, conversar com ela. Isso precisa ser sentido aqui no meio de nós. Essa cultura amorosa. E isso é extremamente evangelístico, sim. Vocês entendem por que isso é evangelístico? Qual que é o ponto disso? Que quando alguém estiver entre nós, ela não vai só ouvir que Jesus amou essa pessoa, que Jesus te amou, mas não apenas Jesus te ama, mas como ele tem um corpo hoje, um corpo habitando na terra, chamado igreja, e essa igreja abraça essa pessoa, acolhe essa pessoa como sendo uma representante do próprio Cristo na terra. Olha só que profundo. Então, nós precisamos, como comunidade, como igreja, ser extremamente acolhedora, não só no calor da recepção. E eu sei que a gente faz isso bem. Né? Muitos irmãos disseram que a gente foi muito calorosos na recepção. Mas a gente precisa conseguir acolher muito bem e viver com essa pessoa. Ela entrou aqui, ela é um de nós, agora a gente precisa viver com ela. Caminhar com ela. Como é que a gente vai fazer isso? Precisa separar tempo, dedicar tempo. E aí, basicamente, a resposta é prioridades. Prioridades.
O que você vai priorizar na sua agenda, né? A gente tem que dar um jeito de ser essa igreja de João 13. Que as pessoas vão olhar e pelo amor que nós exercemos entre nós, as pessoas vão falar: esse povo é de Jesus, né? Esse povo é de Jesus. Então o evangelho ele cria uma comunidade, cria uma sociedade alternativa, contracultural, cria uma comunidade amorosa que testemunha o poder de Deus, testemunha o evangelho, testemunha o nome de Cristo, ok? E, além disso, ele cria uma comunidade de aprendizagem, né? O que ele quer dizer com uma comunidade de aprendizagem? Os mandamentos mútuos, né? Vou só citar os mandamentos mútuos. Romanos 12, 10, vou citar porque são tantos, né? Mas nós devemos honrar uns aos outros, aceitar uns aos outros, Romanos 15, suportar uns aos outros, Efésios 4, perdoar uns aos outros, Efésios 4, Colossenses 13, confessar os pecados uns aos outros, isso tem que ser uma prática contínua da igreja, Tiago 5, incentivar e exortar uns aos outros, Hebreus 3, admoestar e confrontar uns aos outros, Gálatas, Colossenses, Romanos, aí tem um monte, aconselhar uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5, ensinar uns aos outros, Colossenses 3, devemos parar, aí tem os negativos, né? Parar com as fofocas e calúnias uns a respeito uns dos outros, Gálatas 5. Não podemos viver com falsidade uns com os outros, Romanos 12. Devemos carregar os fardos uns dos outros, Gálatas 6. Dividir os nossos bens, Atos 4. Nos submeter uns aos outros, Efésios 5. Ou seja, com todos esses versículos, grande parte dos mandamentos do Novo Testamento sobre o que significa ser cristão é sobre viver em comunidade. Contra a cultura do mundo, cultura caída, mas primeiro veio a cultura criada por Deus, né? Que foi corrompida e se tornou uma cultura caída. Beleza. Então, nesse processo todo que a gente está falando, né? Quando a pessoa vem e ela enxerga essa comunidade que faz esse monte de uns aos outros, né? Ela vai ouvir a palavra. Pensa só, a pessoa ela ouve a palavra, ela é tocada por Deus, pela Escritura, e ela se prostra, quer se prostrar aos pés de Cristo. Ela precisa estar no lugar que tem uma comunidade de crentes com integridade relacional, que é um termo que ele usa, o Keller, né? Então, ela, em algum nível, ela vai precisar olhar para essa comunidade e sentir esse estranhamento que eu tenho ressaltado, né? Esse estranhamento eles são diferentes de mim. Eles não são como eu sou ou como eu era. Eles não são como minha família é. Eles não são como os meus amigos da escola, da faculdade ou do trabalho são. Eles são diferentes. Beleza, isso é importante. Por quê? Porque eles são um povo íntegro, um povo ético, generoso, hospitaleiro, solidário, que perdoa, um povo que pratica tudo isso, né? Quem dera a gente alcançasse esse padrão perfeitamente. A gente não alcança. Mas, em algum nível, tem que ter esse senso de esse povo é diferente. Mas, em outro nível, tem que ter uma sensação de esse povo é igual a mim. Em que nível que ele é igual a mim? Ele come o que eu como, ele veste o que eu visto, ele vive no mesmo ambiente cultural, certo? Então, a igreja às vezes tem a tentação, porque essa missão é difícil, né? Essa missão que eu apresentei, de viver tantos mandamentos comunitários. Aí qual que é a tentação que a igreja vive? Já sei. Vamos fazer uma bolha, né? Vamos fazer um monastério e vamos viver isso longe do mundo, que aí a gente consegue. Tá, mas não pode. Porque aí não é mais evangelístico, não é mais missional. Tem que ser isso ao mesmo tempo que é evangelístico. E quando a gente está no meio da Babilônia, né? A gente está no meio do exílio, a gente está no meio do povo vivendo de forma incorreta mesmo, em algum nível a gente pode se identificar com eles. Em qual nível? Aonde a palavra de Deus autoriza e revisa a entrada de alguns conceitos, ou de vestes, ou de jeitos de ser que são viáveis segundo a palavra de Deus. Então, em algum nível, a gente vai ser parecido. Vocês entendem o que eu estou falando com isso? Não no nível
ético, não no nível de caráter, não no nível de transformação do espírito, mas no nível de você não é melhor que eles, certo? Você não é melhor que eles, você vive no mesmo ambiente, você vê os mesmos filmes, em grande medida. Tem coisa que a gente se abstém, né, de ver, com certeza. Mas você, em grande medida, ouve as mesmas músicas. Tem música que a gente se abstém, mas muitas músicas a gente ouve, são as mesmas músicas. São os mesmos políticos, a gente tem os mesmos governantes, a gente vive a mesma vida. E aí não tem por que a pessoa chegar aqui e não tem por que a gente adicionar escândalo. E aí, quando digo adicionar escândalo, é porque o evangelho já é muito escandaloso por si só, certo? O evangelho é escândalo para quem não crê. Só que a gente não precisa adicionar escândalo ao evangelho. O evangelho já deixa, você não precisa escandalizar a pessoa por si só, sabe? Eu vou causar um negócio aqui. Não, o evangelho já causa, irmão. Você não precisa aumentar as coisas, aumentar o estranhamento. Então a pessoa vai entrar aqui e é importante você ir lá conversar com ela e ela fala, nossa, olha só, você é um ser humano que conversa, que vive no mesmo mundo, sabe? E eu tive um pastor no meu crescimento, né? Ele se converteu ali na juventude. Um dos impactos para ele foi que por algum motivo ele aceitou ir num retiro de jovens da igreja lá. E um dos grandes impactos para ele é que os crentes jogavam bola. Aí ele ficou, nossa, que coisa estranha, os crentes estão jogando futebol no campo. Crente joga bola, né? E um pouco da caminhada da pessoa ir entrando com as pequenas decisões, uma das pequenas decisões é entender, tá bom, esse povo é o de existência viável, entendeu? São pessoas que existem, que, sabe, são normais, que conversam normalmente. E qual que é a tentação também, irmãos? É a gente usar a comunidade que é diferente, a igreja é altamente diferente de qualquer coisa, realmente. Mas a gente usar isso como um senso de identidade que nos leva a nos sentirmos superiores. Essa é a tentação. Porque quando a gente pega uma coisa como senso de identidade, que não seja o evangelho, Cristo, às vezes geralmente a gente tenta pegar essa coisa e colocar como senso de identidade no nível eu sou, eles não são. Portanto, eu sou melhor que eles. E aí, quando você vai conversar com alguém de fora, você conversa de um andar superior, sabe? Você conversa ali de cima, ela está ali embaixo. Não dá para ser assim. Primeiro que é arrogância, é pecado. Essa vanglória toda. Mas segundo, porque isso realmente não é evangelístico. Não vai gerar um engajamento missional de fato. A gente precisa conversar no mesmo nível. Falar a mesma língua. Né? Por que a gente fala a mesma língua? Nossas referências em grande medida são as mesmas. A gente vai conseguir conversar com as pessoas. Se você não estiver, em alguma medida, incluso nesse ambiente cultural que eles estão, você não vai conseguir nem se comunicar. Né? Você vai falar A, a pessoa vai entender B. E aí você não vai nem conseguir pregar o evangelho. Então, em alguma medida, a gente precisa ser diferente deles, bem diferente, mas por outro lado, a gente precisa ser igual. Né? Precisa ser igual. Precisa conversar de igual para igual. Precisa entender o que eles creem de uma forma humilde, ouvir a opinião deles de uma forma humilde. Sabe, você conseguir se interessar pela vida de pessoas descrentes, conversar com eles. Então, como é que é o evangelismo relacional da comunidade? Quando eu digo da comunidade, é das pessoas aqui, de vocês, vivendo lá fora. Né? Não dos pastores vivendo lá fora, simplesmente, mas da igreja vivendo lá fora. O evangelismo relacional, ele vai passar por conversar sobre a vida da pessoa, ouvir o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, no nível superficial, como é que vai começar essa conversa? Vai começar com... Você viu o filme lá que passou, né? Os homens, ou as mulheres também, né? Mas às vezes é o futebol, é o time de futebol, né? É falar do Campeonato Brasileiro. É um primeiro passo. Às vezes você não sabe como nem começar a conversar com as pessoas. Começa a conversar, elas são normais, conversa com elas. Como é que você conversaria com outro crente? Conversa, ué. Você não vê os mesmos filmes, não tem as mesmas referências, conversa com essa pessoa. Mas em algum nível você vai precisar ir aprofundando esse contato, né?
Então, as pessoas são levadas ao evangelho por uma série de pequenas decisões que elas vão conhecer nessa comunidade e em contato com você particularmente. Então, como é que funciona esse negócio de pequenas decisões? Nem sempre, principalmente no nosso ambiente cético, nem sempre você vai falar no seu trabalho, mencionar Jesus em algum momento, e a pessoa já vai se prostrar diante de Deus e falar: eu quero, né, me entregar minha vida, eu vou mudar tudo, beleza. Acontece isso? Acontece. Porque o Espírito Santo está aí atuando, é real o negócio, e de vez em quando você vai ver uma transformação do nada. Beleza. Mas como é que geralmente acontece? Geralmente acontece por uma série de pequenas decisões. E essa pessoa vai precisar ouvir o Evangelho diversas vezes, com diversas manifestações do Evangelho. Vai ter testemunho do Evangelho através de ações, vai ter comentários. Então, vai ter um momento que o Keller coloca alguns passos lá, que eu tenho um amigo que ele trabalha lá com o Fazendo Tendas Brasil, não sei se já ouviram isso, né? Fazendo Tendas é um ministério que trabalha com treinamento de crentes, missionários nos seus que trabalham, né? Então eles enviam missionário para fora, missionário que trabalha fora, ele vai trabalhar lá na Google, só que lá na Suíça. Aí, beleza, só que antes de você ir para a Suíça eu vou treinar você, porque você vai ser missionário lá na Suíça, você vai trabalhar lá e você vai ser missionário. O crente é missionário onde vai, né? Então, ele fala do evangelismo de pescaria, né? Que você vai lançando a isca, vai puxando, às vezes tem que lançar de novo e puxando. E aí, como é que funciona? O primeiro passo, a primeira pequena decisão, às vezes tá bom, eu estou entendendo esse povo. É a percepção. E aí as pessoas vão começar a abandonar certos estereótipos cristãos. Estereótipos sobre o que é o evangelho, né? Às vezes a pessoa acha que o evangelho é legalismo. O que geralmente as pessoas acham que o evangelho é, né? Quando você fala sobre cristianismo aí fora. As pessoas acham que a gente vai para o céu por quê? Digam aí. Por que vocês, quando vocês estão falando assim com uma pessoa de fora, aí a pessoa chega no assunto e você fala: não, eu vou para o céu, né? Eu vou ser salvo. Por que ela acha que você fala que você vai ser salvo? Porque você acha que você é bom, né? Porque você acha que você é bonzinho. Aí o que ela vai falar? Ah, mas eu também não acho que eu vou pro inferno. Porque eu não sou tão mal assim, né? Não é assim, geralmente? Só que aí, basicamente, o que elas acham? Elas acham que a gente acha que a gente é melhor que elas, basicamente. E a gente vai pro céu porque a gente é mais bonzinho que elas. Só que o ateísmo e outras religiões, eles conseguem criar pessoas de alta moralidade, certo? Um caráter, às vezes, moralista. Uma pessoa que é aparentemente heróis aí na história, que deram a vida pela pátria e assim vai. Consegue criar gente boa. Um dos impactos de cristãos, que às vezes a gente cria nossos filhos numa bolha tal, que quando eles entram na faculdade ou na escola, qual que é um dos impactos? Nossa, tem gente que não acredita no evangelho e é gente boa. Pessoal que tem um papo bom, pessoal divertido, né? E aí você vai conhecendo, nossa, esse povo não é um monstro, né? Não é mesmo não, irmão. Eles não são monstros, a gente também não é monstro, né? Então, uma parte do processo é essa percepção de que o evangelho não é legalismo. E ele fala assim, não, então é possível ser crente e ser inteligente ao mesmo tempo? Então, a Bíblia não é assim tão complicada quanto eu achava que a Bíblia é um negócio tão ultrapassado. Às vezes você vai falar algumas coisas sobre escrituras, o que ela vai começar a pensar? Então a Bíblia diz coisas que têm a ver comigo. Não é só sobre um povo antigo, estranho, né? E aí qual que vai ser? Esse é o primeiro passo. Então o que eu quero te encorajar? Às vezes você deu esse primeiro passo, você já deu um passo. O evangelismo já está impulsionando, entendeu? Não precisa ficar desanimado, porque são muitas pequenas decisões. Então o evangelismo já está começando. Não fica desanimado. Mas vai ter outros passos. Qual que vai ser o outro passo? Vai ser o passo que ele vai perceber a aplicabilidade daquilo. Não, então eu preciso disso que você está falando em alguma medida. Ele passa a enxergar o poder transformador do evangelho. Então, às vezes, vai vir assim, seria muito bom acreditar no que essa pessoa acredita. Mas eu não acredito. Às vezes vai ser assim.
Ou então assim, parece que Jesus é a chave da vida dessa pessoa, né? Não, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Mas aí depois vai ter outros passos, como vai aumentar a credibilidade daquilo que você está falando. Então eu preciso disso porque é verdade. Essa pessoa está falando é verdade em alguma medida. Então a Escritura tem uma credibilidade histórica. A Escritura não é um negócio, né, completamente bobo. Então significa que a ciência não consegue contestar aquilo que é sobrenatural, né? Ou então significa que algumas pessoas testemunharam a ressurreição de Cristo. Como é que explica esse negócio, né? Como é que explica a tumba vazia? Então significa que nunca conseguiram explicar esse evento, né? Não sei se você sabia disso. O pessoal tenta explicar historicamente a tumba vazia, as aparições de Cristo. Ninguém conseguiu explicar ainda, irmão. O pessoal tenta, mas o pessoal está perdido. Sabe por que eles não acreditam na ressurreição e falam que tentam explicar as aparições? Sabe por que eles não acreditam? Porque pessoas não podem ressuscitar dos mortos. Esse é o pressuposto deles. Então não é pelas evidências. Ok. Aí depois ela começa, isso daqui, esse processo ele vai acontecer com você lá, mas você não está sozinho, também vai acontecer na comunidade. A pessoa vai ver como é que seria essa vida. Como é que ela vai ver isso? Ela vai começar a experimentar. Então talvez é nesse ponto que aparece uma pessoa aqui e senta ali atrás. E temos um visitante entre nós. E aí o que a gente vai fazer diante disso, né? A gente precisa testemunhar, que a pessoa vai olhar e falar, olhar para essa comunidade aqui, e ela vai falar, caramba, então eu estou vendo como é que é na prática as pessoas vivendo esse evangelho. Eu estou vendo as pessoas praticarem isso no seu dia a dia. É viável. Caramba, a vida dessas pessoas foi transformada de fato. E até que chega o compromisso. Momento de compromisso. Eu aceito o evangelho, né? Eu entrego minha vida. Aí você fala, essa é a última decisão? Não é a última decisão. Porque depois que você tem esse momento de falar, nossa, o custo é alto, mas eu preciso obedecer porque é verdade e eu quero crer nisso e eu me comprometo. Aí tem mais um passo, que é o passo de reforço. Porque se fosse só esse passo, todo mundo ia ser como na parábola do semeador. Recebe a semente, mas rapidinho o sol vem e seca. Então, ela vai precisar desse recorrente, a ficha está caindo, o negócio está começando a ser claro. Eu vivi isso com uma amiga um tempo atrás, que foi, ela recebeu o evangelho, ela se comprometeu, mas onde é que o negócio emperrou? Quando ela percebeu que ela ia ter que parar de fazer certas coisas por causa do evangelho. Aí emperrou. Nossa, mas aí começa a ficar difícil. Aí significa que eu vou ter que abandonar certas práticas. Significa que eu vou ter que colocar tempo na minha agenda para orar por pessoas. Significa que eu vou ter que arranjar um tempo na minha agenda para sentar com alguém e ouvir das dificuldades dela. Aí o evangelho começa a ficar real demais. Então isso também é uma das decisões, né? Por que eu estou falando isso no contexto da comunidade que a gente está falando? Abram em Atos 8. Atos 8. Alguém levanta a mão para mim e lê com o microfone do versículo 1 até o 4. Regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultavam Estevão e fizeram muito dano sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerravam-os no cárcere. Versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Ok, eu queria destacar nesse versículo. Não sei se você sabia disso, mas, pessoal,
que vai estudar a história do cristianismo, né? Tem uma coisa para explicar na história do cristianismo, que é a seguinte: como é que o trem cresceu tão rápido, né? Como é que explodiu esse negócio? E às vezes as pessoas acham que explodiu por causa de Paulo, né? Ou então por causa de Estevão, né? Porque Estevão começou a pregar lá e tal. Ou então por causa de, né, dos apóstolos. Esse pessoal que foi estudando a história, e a gente tem esse testemunho de que os próprios crentes iam pregando por onde eles iam, o que eles entenderam? O cristianismo explodiu foi por causa dos crentes, dos cristãos. Onde eles estavam, eles iam pregando. Olha só o que tem uma carta no escritor pagão, Celso. Tem uma carta, ele está reclamando dos cristãos, tá? Então você tem que entender tudo ao contrário aqui. Mas ele fala assim, ó: vemos em casas particulares os mais iletrados e ingênuos camponeses, que não ousariam dizer absolutamente nada em frente dos seus anciões e mestres mais inteligentes. No entanto, pegam qualquer um que seja tão ignorante quanto eles e dizem: sabemos como as pessoas devem viver. Se seus filhos nos obedecerem, vocês serão felizes e tornarão seus lares felizes também. É o testemunho de alguém que não está gostando dessa história, esses cristãos. Mas quando alguém se convertia, tinha um impacto na sua casa, e aí às vezes a casa inteira convertia junto. Tinha impacto onde ele ia. E conforme essas pessoas iam caminhando de forma muito natural, elas iam falando, vivendo. E era muito impressionante, porque esse povo, ele era um povo que ajudava os mais vulneráveis, era um povo que era generoso, é um povo que dividia as propriedades entre si. Teve pobreza lá no começo da igreja, o que eles fizeram? Venderam as propriedades, dividiram lá entre eles, deram um jeito, que é um povo muito diferente. E conforme as pessoas vão entrando, elas entram nesse processo de pequenas decisões que eu relatei aqui, ela vai precisar de vários chamados a novas decisões. E esses chamados às novas pequenas decisões, eles vão vir de vocês. Porque a gente pode dar o máximo aqui, né, pregar a palavra, dar a aula na EBD, fazer a liturgia, mas cada pequeno passo que vai ser dado, ele vai ter que ser dado em comunidade. Com vocês, conversando com a pessoa, o visitante veio, você pegou ele ali fora, começou a conversar, e essa pessoa agora ela vai dar mais um pequeno passo. E aí, pequeno passo, uma hora ela está batizada, está aqui entre nós, caminhando e perseverando na fé. Então, o meu desafio para vocês, né, essa semana... Semana passada, qual foi o desafio? Sem ser o do Atalaia, da aula. O desafio da aula. Que teve o passaporte, né? O passaporte está fazendo o desafio de interceder sobre pessoas descrentes, semana passada. Qual foi aqui o desafio da aula passada? Ixi, não estou ouvindo, vocês estão falando, está muito baixo. Convidar alguém para vir, né? Para vir no culto. Então, meu desafio para vocês essa semana é que quem vier no culto, vocês acolham e continuem o processo de caminhada em direção a Cristo, certo? Chamem as pessoas, que elas venham, mas onde vocês estiverem, ao trazer a pessoa para a comunidade, nós precisamos juntos testemunhar do amor de Cristo, chamando ela a pequenas novas decisões a cada domingo, a cada dia, a cada encontro. Esse é o meu desafio para vocês. Para essa semana, até a próxima aula, que a gente vai falar sobre pôr as pessoas em contato com a cidade, falar sobre justiça e misericórdia. Tá bom? Temos alguma pergunta, meus irmãos, alguma participação? O Gabriel lá atrás. Só achei interessante que os passos que você deu em relação ao evangelismo parece muito com o que a gente usa na medicina em relação a mudanças de hábitos de vida, né? Principalmente a gente usa para etilistas e tabagistas, que a gente usa os estágios de mudança, né? E aí, dentre os estágios, tem a pré-contemplação, que é quando a pessoa não quer fazer, ela nem pensa em mudar de atitude. Depois vem a contemplação, ela começa a pesar os pontos positivos e negativos, ela acha aquilo interessante, mas ela ainda não está preparada para mudar. Depois vem a preparação, quando ela começa a pensar sobre como ela vai fazer aquilo, começa a pensar, pesar isso, etc. Depois vem a ação, que é quando ela começa a fazer, e aí por último vem a manutenção. Então eu achei muito interessante, né? E algumas pessoas
colocam a recaída como um dos estágios de mudança de vida, né? Uhum. Então, colocam isso como uma coisa normal e esperada, e que é interessante ver como é muito proporcional com o que você falou. Legal. É porque o que acontece com frequência, quando a gente fala de evangelismo, é a gente fazer um grande culto evangelístico lá fora e tudo mais, o impacto, faz teatro e tudo mais. Aí a gente registra os números e a gente leva para a igreja. Tantas pessoas se converteram ao evangelho e tudo mais. E eu nem sei mais para onde elas foram, o que aconteceu. É porque o negócio não é bem assim, né, irmãos? Se fosse assim, ia ser fácil. O negócio a pessoa precisa não apenas ter um momento de compromisso, mas uma vida de pequenas decisões que vão levá-la até Cristo, vão fazê-la perseverar. Então, os passos foram percepção, aplicabilidade, credibilidade, prova, compromisso e reforço, né? Parecido aí, meio paralelo aí com esses médicos que ficam inventando essas coisas aí. Mas, brincadeira. Então, a gente precisa de crentes que exercem o ministério de forma orgânica, né, informal, espontânea, de forma relacional, com os amigos, com os familiares. Né? Precisa de crentes que são capazes de aplicar a palavra às questões que vão aparecendo, para você fazer as conexões das situações de vida. Né? A pessoa te conta uma situação de vida, uma dificuldade, você precisa conseguir fazer a conexão entre a palavra, para você colocar Jesus na história. E de crentes que são ativos, né? Evangelismo intencional. Você não é passivo, você engaja, né? Engajamento. Então a gente precisa ser diferente deles, em alguma medida igual a eles, mas, por último, a gente precisa ser engajado com eles. Né? Engajado com eles. Quando eu digo ser intencional, é difícil hoje em dia, a gente está entrando num período que vai ser um grande desafio para o evangelismo, sabia? Por causa do teletrabalho. O pessoal está vivendo o teletrabalho cada vez mais. O que significa? Todo mundo está em casa. E aí você não encontra ninguém. Daqui a pouco você está só encontrando crente. Só encontra crente. E aí acabou o engajamento, acabou o evangelismo. A gente vai precisar ser cada vez mais intencional. Ou seja, você vai precisar programar, sei lá, uma caminhada rotineira para todo dia no mesmo lugar. Que aí você vai ver as mesmas pessoas. Os pais vão ter que, né? Não, todo dia eu vou levar meu filho no parquinho e vou sentar com os outros pais que estão ali olhando o negócio e vou começar a conversar. A gente precisa, às vezes tem o contexto dos vizinhos, né? Em Brasília, você conhece seu vizinho? Assim, em Brasília parece que ninguém conhece os vizinhos. Mas você conhece seus vizinhos de porta, conversa com eles? A Ivani conhece. Não duvido, Ivani, porque a Ivani, né? Você tá sabendo. Então, eu tive um amigo que fez o seguinte compromisso com a esposa dele, né? Todo mês eles iam chamar um casal que eles conheciam lá no parquinho para jantar lá na casa deles, porque eles tinham um compromisso evangelístico com aquele condomínio, com aquela cidade, com aquele prédio, né? Então a gente precisa ser intencional no que a gente está fazendo. Como é que a gente como igreja, vocês nos locais onde vocês estão, mas como é que a gente como igreja vai ser intencional em relação a esse bairro aqui? Aí eu desafio os ministérios, o Ministério Atalaia, os homens, as mulheres, como é que a gente vai ser intencional para as pessoas aqui, ó, que estão aqui do nosso lado, enxergarem a gente e falar, uai, tem um povo diferente aqui. Porque, às vezes, se a gente parar de existir hoje em dia, às vezes ninguém vai notar, né? Mas e se a gente tiver uma presença nesse bairro, que se a gente desaparecesse, todo mundo ia falar, uai, tinha uma igreja aqui, né? Tinha um povo que se engajava aqui. Então a gente precisa pensar nessas coisas, né? Fica aí, são muitos desafios, eu sei, mas a gente precisa se engajar com o que está ao redor e é intencional, porque se não for intencional, a gente simplesmente não engaja. Daqui a pouco está todo mundo na sua bolha, no seu trabalho, na sua casa, né? Eu tenho teletrabalho, né? Também, eu trabalho de casa e eu vejo meus colegas de trabalho assim uma vez por semestre quase, entendeu? Então se a gente não for super intencional, não vai acontecer. Essa questão da intencionalidade me faz lembrar, acho que nos idos de 1985, 86, quando eu estava chegando em Salvador, o pastor Sebastião Guimarães, que exerceu 2 mandatos na Igreja da Bahia, conhecida como Igreja da Mangueira, a igreja histórica, ele pegando um táxi ali na cidade, disse assim, me leve na Igreja Presbiteriana da Mangueira, como é conhecida até hoje lá. E aí eu disse, não sei. Agora, me leve na Igreja Batista. Qual delas?
aquilo incomodou ele, no caso. Então, ou seja, a primeira igreja evangélica na Bahia, que tem documentos assinados pelo genro de Simonton, ninguém conhecia. Já era uma igreja centenária na época. E aí ele tomou uma decisão de centralizar e começar os membros de todos os bairros que iam para a igreja da Bahia, descentralizar, e a partir dali nasceu, acho que 12 congregações. A partir desse contato que ele teve com um taxista que não conhecia a primeira igreja evangélica na capital. Então, houve uma intenção dele ali, a partir dali, em abrir 12 congregações, e os membros que estavam que saíam de todos os bairros para ir para o centro da cidade, começaram a abrir pontos de pregação. Então, de fato, houve uma ação intencional do pastor em abrir congregações, né, a partir dos membros que moravam naqueles bairros. Beleza. Começa a cortar cabelo no mesmo lugar, tudo, né? Você comecei a conversar com o mesmo cara toda vez. Começa a frequentar os mesmos lugares, nos mesmos horários. Aí a gente consegue encontrar, né? Às vezes vai na academia sem fone, né? Olha o desafio, hein? Aí dificultou a vida, né? Às vezes você vai conversar com alguém lá, né? Se você chegar lá de fone, não vai conversar com ninguém, né? Mas é o que eu falei, o desafio. Às vezes ele é tão corrido, né? É corrido, não tenho tempo. Tu bota o fone, ninguém conversa comigo, porque não precisa ser na academia, se você não aceitar. Mas pode ser em outro lugar, tá bom? Temos que ser intencionais. Às vezes até na própria família, né? Eu e Kel estávamos viajando e nós temos um grupo lá em casa da família e o grupo da Austrália, onde entra minha nora. Aí o Kel falou, Lucas, eu vou viajar e você faz o devocional aí todo dia, você sozinho. Aí ele pegou o texto do devocional e colocou no grupo da Austrália. Minha nora está lá. Aí eu respondi, Lucas, eu acho que você colocou no grupo errado, ela da família. Ele falou, não, é aqui mesmo, é com o Vitor e com a Sarita ler a Bíblia. Aí mandou no meu particular, agora a gente não pode mais nem pregar a palavra. Porque eu falei, Lucas, você está no grupo errado. Ele falou, não, é para eles lerem a Bíblia. Então, às vezes, a própria família, a gente deixa de evangelizar, né? Que está assim tão próximo, né? Você faz a devocional, você pode mandar para um livro. E às vezes a gente tem esquecido disso, né? Que eles também estão em volta da gente que precisa, né? Isso mesmo. Mais alguém? Pastor? Existem várias maneiras de alcançar as outras pessoas. Certamente uma delas é pela literatura. A galera fala aí da evangelização pela literatura. Literatura é tudo aquilo que é impresso no papel. Curiosamente falando, nossa igreja tem um boletim que é um papel. E que eu espero que a igreja entenda o lugar que esse boletim tem, que não é para ser em si mesmado. Ah, não, mas eu já tive acesso a essa informação e eu não preciso do boletim. Você não, mas tem outra pessoa que precisa. Então tem gente, por exemplo, que compra Bíblias, esquece no ônibus, propositalmente, deixa no metrô. Para quê? Para que outra pessoa tenha acesso. Eu pergunto, qual foi a última vez que a gente comprou Bíblia e deixou em lugar, vai no dentista e deixa lá a Bíblia sem nome de ninguém, que é para ninguém devolver, que é para ficar lá. E a gente vai deixando literaturas para alcançar outras pessoas. Eu fico me perguntando se a igreja ainda acredita nisso. Porque, por incrível que pareça, às vezes a gente imprime 20 boletins numa igreja que tem quase 200 pessoas, 200 membros, e sobra 10 boletins. Será que ele não entendeu que não é só para ele? Será que ele não entendeu que aquelas informações de mundo não giram tanto no umbigo dele? Pega aquilo ali, deixa no porteiro do seu bairro, deixa no seu vizinho, põe debaixo da porta de alguém. É impressionante como a gente tem a capacidade de compartilhar um monte de coisa e aquilo que tem um jeito de levar as pessoas até Deus, a gente vai deixando de lado. Talvez seja por medo de que as pessoas, de alguma forma, identifiquem que quem deixou aquilo lá fomos nós. Sei lá, eu posso inventar aqui um monte de motivação. Eu não estou nem aí. Seja lá qual for a motivação, essa com certeza deveria ser uma delas. Então, eu esperaria que numa igreja que entendeu a evangelização pela literatura, que numa igreja que tem membros comungantes, 150, que tem pelo menos 100 frequentando, que eu imprimisse 300 boletins. Para que a galera pegasse 300 boletins, cada um leve 10, 15.
Por quê? Porque naquela semana eu posso não ter a coragem de pessoalmente falar com ninguém. Mas no mínimo, eu vou pedir para que Deus me dê a coragem para eu deixar aqui para alguém. Para um morador de rua, para alguém que eu estou conversando. Lá no meu trabalho, deixo na mesa do escritório de outra pessoa. A gente está com vergonha de quê? Essa é uma boa pergunta. Deixa em aberto. Obrigado. Uma coisa interessante, completando o que o pastor falou, nós chegamos nessa igreja aqui, eu e minha família, através de um boletim. Morava no mesmo prédio, bloco, né? Que a irmã Maria Viana já tinha chamado para vir aqui algumas vezes, e quando eu cheguei em Brasília, meu padrasto morreu, eu tive que voltar no Rio. Aí meu pai internou, ficou, não sei, com mais de mês internado no Santa Helena. E aí até que um dia ela chegou e falou assim, olha, já te convidei várias vezes, tá aqui o boletim da nossa igreja. Você vai lá e assiste o culto, tá bom? Aí nós viemos aqui, aí a Ana, culpa da Dani e da Sofia, a Beneda virou para mim e falou assim, pai, olha, esses meninos receberam tão bem. Mãe, não sei o que é que você vai ficar, mas eu e meu pai, a gente fica aqui na igreja, tá bom? Então nós chegamos aqui através do boletim dado pela irmã Maria Viana, culpa da Ana Lídia e da Sofia, providência de Deus, é claro, nós estamos aqui até hoje. Então acho que colabora com isso que o pastor falou. Simples gesto da irmã Maria Viana nos deixar o boletim, nós chegamos aqui. Então acho que isso é importante, realmente, colaborando com o que o pastor falou. Então o desafio é hoje à noite, no final do culto, se tá sobrando boletim ali, viu? Se tiver boletim ali, pessoal não pegou. Mas fica o desafio dos boletins, meus irmãos, e do compartilhamento das coisas nas redes sociais, na internet, tá bom? O mesmo conteúdo do boletim a gente tá publicando nas redes sociais. Aí você pode mandar um direct para alguém, fazer algum tipo de compartilhamento. Então, evangelismo, às vezes você não tem coragem de já começar, né, naquele passo final, de abordar alguém na rua, no meio de uma conversa, mas você pode começar com essas pequenas coisas e você vai avançando, vai se desafiando cada vez mais, até você ter coragem de falar diretamente para alguém, né? Mas o importante é você estarem caminhando, dando passos, né, respondendo aos desafios da palavra de ir pregar o evangelho para todo mundo, né? Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos pela tua palavra, agradecemos pela imensa riqueza que recebemos de ti. E te pedimos para que o Senhor nos encha de coragem, ousadia e fidelidade, Senhor, para que nós anunciemos o teu nome a cada dia, para que proclamemos o teu santo evangelho e para que a tua igreja cresça, Pai, em qualidade, em excelência, mas também que a gente cresça em números, vendo pessoas entregarem a vida a ti. Nós queremos ver pessoas sendo batizadas, nós queremos ver o teu evangelho avançando através dessa igreja, Senhor. Pedimos por isso, para que o seu Espírito venha, nos use e regenere o coração das pessoas à nossa volta, porque sabemos que depende de ti, principalmente. Que o Senhor é quem faz essa obra, mas que o Senhor nos use, nos dê coragem, porque sabemos que essa é a nossa responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém.